bem-vindos ao Talking DI, que hoje vai falar um pouco da questão financeira, da questão de cooperativas também aqui de Chapecó, e está diretamente da Unicred para falar um pouco mais dos projetos junto com o presidente, Dr. Celso. Doutor, bem-vindo ao Talking DI e obrigada por nos receber. Imagina, nós é que agradecemos a oportunidade de conversar com essa audiência maravilhosa que vocês têm, e é sempre um prazer falar de Unicred, falar de cooperativismo de crédito, e isso é prazer. Sejam muito bem-vindos. Aqui nós estamos no núcleo estratégico, é aqui que a gente é o coração, vamos dizer assim, da Unicred, onde a gente cuida das nossas 21 agências. 21 agências do Estado. E não só do Estado, a gente pode alongar um pouquinho isso aí, mas nós não estamos mais no Estado, não. Nós começamos aqui em Santa Catarina, mas existiu um projeto de expansão e a Unicred de Bravador ela tem uma característica que é aceitar desafios. E nós fomos desafiados a expandir a nossa área de atuação. E aí nós começamos dando um passinho aqui para o Paraná, e aí nós fomos para Francisco Beltrão. De Francisco Beltrão, nós fizemos uma base lá em Francisco Beltrão, fomos um pouquinho mais adiante, fomos para Pato Branco. De Pato Branco, nós fomos para Guarapuava. Um pouquinho mais longe. Um pouquinho mais longe. E aí surgiu o desafio da gente fazer essa expansão para mais longe ainda um pouquinho. E aí nós fomos para Salvador e Aracaju. Bem mais longe. Bem mais longe. Então hoje nós estamos aí espalhados por essas cidades aí, né? E são 35 anos, mais de 35 anos de atuação, e as pessoas associam muito a Unicred aos médicos, a esse grupo de saúde. Nasceu a partir de uma cooperativa médica. Exato. Na verdade, a gente tem que falar um pouquinho o que antecedeu a Unicred, que foi a Unimed, que foi uma cooperativa médica, de trabalho médico, que está aí, a Unimed de Chapecó, é uma Unimed muito forte. Vocês estão vendo que tudo isso que a gente tem aí. E na ocasião, o que a gente percebeu é que a gestão financeira nossa, dos médicos, da Unimed, ela era feita pelos bancos, pelas instituições financeiras. E nós entendemos que nós precisávamos administrar esses nossos recursos financeiros. E já existia os ventos do cooperativismo de crédito também, isso já vinha, e a gente pensou, então por que não fundarmos também nos mesmos moldes da cooperativa médica, uma cooperativa de crédito para administrar, fazer a gestão financeira dos nossos recursos. E aí então surgiu a Unicred, tá? Nós éramos 51 que assinamos a ata de fundação aqui em Chapecó. Eu estava entre esses 51. E hoje a cooperativa do jeito que está aí. Só para adiantar, nós começamos ali com 51. Hoje nós já somos mais de 24 mil cooperados, né? Doutor, e como a gente estava comentando, a Unicred hoje ela é voltada só para a área de saúde, para os médicos, ou isso foi mudando? Eduardo, isso foi mudando, né? Ao longo da nossa evolução, nós começamos com uma cooperativa de crédito para a área da saúde. Nós éramos médicos, né? Mas com o tempo nós fomos abrindo isso para profissionais da área da saúde, foi mudando até chegarmos a um ponto de sermos uma cooperativa de crédito de livre admissão. Mas a nossa expertise é a área da saúde, médicos, porque a nossa origem foi essa. Então, os nossos produtos, nós temos uma gama de produtos, mas o foco principal é o atendimento aos profissionais da área da saúde, principalmente médicos, né? Com certeza, e a gente sabe que aqui no Oeste Catarinense a gente vê muito forte essa questão do cooperativismo, de cooperativas que nasceram aqui em Santa Catarina, principalmente no Oeste Catarinense. Para o público em geral, qual é a diferença de ser uma entidade financeira cooperativa? Olha, eu poderia passar a tarde inteira aqui conversando sobre isso, mas eu vou tentar resumir. O primeiro ponto, né? Na cooperativa de crédito, você tem donos, todos são donos. Numa instituição financeira tradicional, você tem acionistas.
Eu não tenho nada contra nenhuma instituição financeira, todas são ótimas. Mas, numa cooperativa de crédito, você decide numa assembleia o que você vai fazer com os recursos que aquela cooperativa ela oferiu ao longo do exercício. Para você ter uma ideia, a gente tem sobras, nós não temos lucro, não temos dividendos, não temos nada. Então, ao final do exercício, é avaliado o que a cooperativa conseguiu de recursos em termos de sobras e é levado para a Assembleia e a Assembleia decide o que vai fazer. Mas isso não é o mais importante. O mais importante da cooperativa de crédito, do meu ponto de vista, é a inserção que ela tem na sociedade onde ela está inserida. Uma instituição financeira, quando, vamos supor, nós estamos em Chapecó, uma instituição financeira, qualquer uma delas, tudo que ela arrecada aqui em Chapecó, ela vai mandar para a sede, que não importa onde seja, ela vai distribuir entre os acionistas, que muitas vezes podem nem estar aqui na cidade, e o dinheiro se vai. Uma cooperativa de crédito é diferente. O dinheiro que é arrecadado, ele retorna para a comunidade, retorna para a sociedade onde ela está inserida com benefícios, ganhos, ou seja, ajuda no desenvolvimento daquela comunidade. Nós temos várias atuações sociais dentro de Chapecó e em todas as cidades onde a gente está inserido. Então, isso é um trabalho muito interessante, muito bom e que nos orgulha bastante, principalmente por essa atividade. Para vocês terem uma ideia, todo ano a gente tem um evento que a gente chama de Desbravadeio. E a gente reúne todos os nossos colaboradores, que eu acho que é importante para que eles se integrem, se conheçam, troquem experiências. E ano passado nós tivemos como desafio fazer a arrecadação de recursos, onde a gente doou para a APAI, um exemplo só, é porque é o mais fresquinho que tem. Sim. Nós doamos para a APAI de Itá, onde a gente pôde ajudar a eles reconstruírem o jardim sensorial lá da APAI de Itá e que eu convido a todos que puderem ir lá conhecer. Eu estive semana passada lá entregando a placa, por isso que está muito recente, por isso que eu estou trazendo esse exemplo para vocês. Fantástico. É um trabalho assim gratificante e aquilo lá não foi o presidente que foi levar, foram os cooperados da Unicred Desbravadora que doaram, ajudaram, os colaboradores inclusive, e que a gente pôde propiciar isso aí. Ficou muito legal. Eu assim fiquei muito satisfeito da gente poder entregar esse trabalho para eles e assim dispensa a gente explicar o trabalho que as APAES fazem, né? E a gente escolheu a APAE de Itá nesse ano e foi muito legal, foi muito bom. Então, isso tudo faz parte de uma cooperativa de crédito, né? Existe uma parceria entre seus cooperados, um ajuda o outro. Então, a gente teria que ir lá na origem do cooperativismo, mas a coisa começou por aí, onde pessoas que se uniram e perceberam que ao se unindo, elas têm força para fazer um trabalho melhor. Com certeza, a união sempre faz a força, dúvida, né? A gente tem esse ditado. Sim. E aqui em Chapecó já são 3 agências. Tem uma que é bem recente também. Essa é a nossa, né? Nosso xodó atualmente, né? Em Chapecó nós temos 3. Nós temos uma agência Avenida, nós temos nossa agência Centro e agora, mais uma vez que eu falei, né, Eduardo? A Desbravadora ela tem essa de aceitar desafios. Nós fomos para dentro de um shopping, né? O Shopping Pulse, né? Onde nós estamos lá com uma agência. Foi muito interessante a experiência, está sendo muito interessante, e é uma coisa meio disruptiva quando a gente pensa que uma agência de uma cooperativa é aquela coisa de bateria de caixa, você vai lá, paga o boleto, mas essa não é a nossa característica. Se vocês olharem as nossas agências atualmente, todas elas têm, primeiro que todas elas têm a mesma cara. A gente tem um conceito, é o que a gente chama de uma agência premium, tá? Então, o cooperado da Unicred, qualquer das nossas agências que ele entrar, ele vai se identificar, porque elas têm a mesma cara, a mesma característica.
E essa característica delas, ela mudou um pouco essa questão de uma bateria de caixa. Você vai lá pagar seu boleto, vai sacar dinheiro, também isso. Mas hoje em dia, o que a gente abre para os cooperados é a oportunidade de ter na agência o local para fazer seus negócios. Nós temos salas de reunião lá que muitos cooperados eles têm usado para fazer até seus negócios particulares. Eles levam seu cliente lá e aproveitam a oportunidade de estar dentro da agência até para contar com os nossos colaboradores em qualquer assessoria que eles precisem, tipo de uma orientação, de uma taxa ou qualquer coisa nesse sentido. Então, as nossas agências hoje, elas têm essa característica de um local onde o cooperado vai para fazer negócios. Por isso que você tem lá café, você tem uma adega com vinho, você tem uma série de coisas que mudam um pouco a característica da agência. E essa nossa agência que você citou ali do shopping Pulse, do Pulse Open Mall, ela tem uma característica também que ela fica aberta em horário diferenciado. Ela fica aberta do meio-dia até as 20 horas, de terça a sábado. Então, o cooperado em Chapecó que precisar de alguma coisa, de uma agência que esteja fechado fora do horário normal de agência, ele sabe que lá no Pulse Open Mall, a nossa a agência dele da Unicred lá, vai estar aberta. De terça a sábado, de meio-dia até as 20 horas. Isso já é um diferencial para o cooperado. Nós temos vários, Eduardo. Vários diferenciais. Temos vários diferenciais, né? E eu te citaria que o mais importante, isso eu falei hoje de manhã com o pessoal, isso eu sempre falo também, né, que eu posso, quando você entra numa instituição financeira, quando você é atendido, né, pelo gerente, qualquer coisa, é um atendimento meio impessoal. Aqui não. Aqui o colaborador sabe que quem está entrando lá é o dono da cooperativa. É diferente, né? E o atendimento é personalizado. A gente entende que quem está entrando ali é uma pessoa com todas as suas angústias, as suas dúvidas, as suas necessidades. E a gente trabalha isso muito com o colaborador, que ele está ali para tentar entregar o que for melhor para o seu cooperado, né? Esse é o objetivo. É mais um diferencial que eu acho que é bem importante. Com certeza, outro diferencial. E no meio desses diferenciais, a gente sabe que tudo está envolvendo a questão financeira também, que é por onde tudo começou. Quais são os diferenciais das soluções financeiras para quem ainda não conhece o Unicred? Pois é, nós temos hoje em dia, nós já temos tudo que uma instituição financeira, outra qualquer, oferece ao seu correntista. Nós temos tudo. Existia uma demanda reprimida dentro da cooperativa no sentido de, por exemplo, nós não tínhamos uma corretora para que você possa oferecer ao cooperado uma opção para aquele que tem mais apetite ao risco, quer arriscar mais e tal. Nós temos uma corretora. Então, hoje, nós temos um portfólio de produtos dentro da cooperativa que atendem integralmente ao que o cooperado necessita. Seguro, corretora, pagamento de título, investimento, consórcio, o que o cooperado quiser precisar e que acha que na cooperativa dele não tem, só teria numa instituição financeira, eu convido para ele ir até a agência onde ele é cooperado, conversar com o seu gerente de relacionamento e ele vai ver que nós temos tudo. E nós temos também uma coisa muito importante que eu ainda não falei, que é a Quanta Previdência. O que é a Quanta Previdência? O que seria para a gente a gente que é mais leigo no assunto? Isso, então é assim, Eduardo. A gente veio construindo as necessidades que nós vimos lá atrás. Nós tínhamos, como eu te falei, nós tínhamos uma cooperativa médica, fundamos ou trouxemos a Unicred para cuidar da parte financeira, mas eu sempre falo uma coisa como médico, que se você não morre antes, você vai envelhecer. Às vezes choca algumas pessoas, mas é um fato. Se você não morre, você vai envelhecer. E aí, como é que vai ser a qualidade de vida dessas pessoas ao envelhecer? E aí nós criamos a Quanta,
que é uma entidade, uma previdência privada, que é a maior previdência fechada hoje no Brasil, que nasceu dentro da cooperativa. Então, hoje também, a gente pode, ao longo da nossa vida, a gente pode ir preparando a nossa aposentadoria para que a gente possa manter a mesma qualidade de vida que nós tínhamos antes, né? Quando nós estávamos na fase ativa do trabalho, que a gente estava trabalhando. Então, hoje também, nós temos ligado a esse guarda-chuva da Unicred a Quanta Previdência. Então, olha só quanta coisa nós temos, como não ficar encantado com a Unicred. Tem tudo isso, tudo isso. Com certeza, muito bacana. E doutor, para a gente finalizar, tem algum spoiler de projetos para o ano que vem? Como vai ficar essa atuação em Chapecó? Olha, uma coisa que a gente sempre tem, que eu sempre comento com o pessoal, com o meu time, a gente tem que estar sempre na frente. Principalmente nesse mundo, né, de mundo financeiro, a gente tem que estar muito antecipado, muito na frente. Nós temos vários projetos de crescimento e outra coisa, a gente precisa estar crescendo. Se a gente não cresce, a gente sucumbe. Então, vários projetos, mas eu não vou te contar, mas temos vários projetos de crescimento. Hoje, por exemplo, o nosso diretor executivo, ele não está aqui, ele está lá na Bahia, olhando outras cidades, vendo outras cidades, porque a gente precisa expandir isso aí. E expandir no seguinte sentido, avaliar se vale a pena para levar esse projeto, que nós acreditamos como um projeto muito legal, para levar para outras pessoas para conhecer, para conhecer. São desafios, mas hoje eu garanto aos nossos cooperados que a cooperativa Desbravadora é uma cooperativa forte, bem conceituada no meio onde ela está inserido, né? Meio financeiro principalmente, junto ao Banco Central do Brasil, que é o nosso órgão regulador. Nós somos, assim, olhados como uma cooperativa de muita seriedade, sem nenhuma bobagem que a gente faz, é tudo muito bem pensado, visando entregar o melhor que a gente puder para os nossos cooperados. Mas tem outros desafios aí que, numa próxima conversa, certamente nós vamos ter novidades. Ótimo, muito bom. Gostamos de novidades. Doutor, muito obrigada por nos receber e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Eduardo. Estamos à disposição. Obrigado a todos vocês pela oportunidade de conversar. E sempre que vocês estiverem disponíveis, é só combinar, vem aqui. Eu adoro conversar sobre cooperativismo de crédito e principalmente falar da nossa Unicred. Obrigada mais uma vez. E para você seguir acompanhando este e outros conteúdos, é só acessar diregional.com.br.